Estamos iniciando mais um episódio do programa Pode Cuidar, que tem como objetivo mostrar o cenário regional de saúde e as potencialidades da nossa região. Hoje estamos aqui radiantes e alegres com a presença de duas grandes personalidades. Meu amigo Sabino Costa e nosso amigo também, colaborador da Unimed de muitos anos, mais de 30 anos, Vilmar Viana. Inicialmente, é muito prazeroso recebê-los aqui, Sabino. Muito bom dia, Jean. Importante, né, a gente discutir, estarmos aqui falando dos nossos problemas, das nossas potencialidades, né? E assim, eu acho que é importante o papel que a Unimed desenvolve aqui em Imperatriz, criando para todas as empresas a oportunidade, né, a opção de ter um plano de saúde para colocar seus colaboradores. Então, acho que isso é muito relevante, é importante, uma Unimed atuante, né? E como todos os planos de saúde, com os seus problemas, com as suas dificuldades, que imagino serem inerentes à atividade, né? A gente entende um pouco, conhece um pouco essas dificuldades, mas muito mais difícil seria se não tivéssemos aqui a opção de termos um plano de saúde gerido localmente, né? Onde os problemas podem ser resolvidos localmente, né? Então, acho que isso é um handicap, é muito importante para o empresariado de Imperatriz e região. Excelente essa sua afirmação, Sabino. E você tocou num ponto crucial, que é as características regionais. A gente, como uma empresa que é genuinamente imperatrizense, nós temos uma possibilidade, nós temos uma mobilidade maior. Então, nós temos uma possibilidade maior de resolver problemas, como você bem sabe, porque toda a diretoria, todo o time de alta gestão, todos os nossos colaboradores, eles estão aqui na cidade em função de melhorar a assistência e entregar o que nós prometemos. Mas, enfim, vamos falar agora sobre o Grupo Jorge Batista, do qual você é um dos sócios e o CEO principal dessa região. E a primeira pergunta, Sabino, é saber se, nas condições, no cenário atual, cenário econômico, social, quais são os planos do Grupo Jorge Batista para a nossa região? Olha, o Grupo Jorge Batista, ele aportou aqui em Imperatriz em 1968, quando fundou a empresa Auto Mildezas Comercial Limitada, conhecido como Loja de Variedades, que é uma empresa que nasceu para fazer a distribuição de medicamentos nesta região tocantina. Nós abrangíamos aqui quase que todo o estado do Maranhão, fazíamos todo o estado do Pará, chegamos a fazer uma parte do estado do Amazonas, o estado do Amapá, tudo a partir desta unidade. Então, você imagina a dificuldade que se tinha para acessar medicamentos aqui na década de 60. Então, na década de 60, o senhor Jorge Batista teve a visão e a ideia de fundar esta empresa aqui em Imperatriz para atender esta região. Ele já tinha uma unidade em Floriano que atendia o Piauí, aquela região fronteiriça do Maranhão com o Piauí, algumas cidades da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, eram atendidas por esta unidade de Floriano. E ele montou depois, em 68, esta unidade. Eu cheguei aqui em 93 para assumir a gestão desta unidade e, a partir da minha vinda, eu defendi um cenário de diversificação de investimentos. Isso porque percebi as potencialidades da cidade de Imperatriz, da região, e aí entramos em vários outros segmentos, sempre investindo aqui na região, né?
Aí começamos com agropecuária, né? Fundamos a agropecuária Vale do Mutum em 95. Depois entramos no segmento de concessionárias de veículos, depois máquinas agrícolas, locadora de automóveis. Então, a gente foi fazendo sempre investimentos, né? O último investimento aqui foi a chegada das drogarias Globos, né? Eu não mais vi para fazer gestão da distribuidora de medicamentos, mas em 2015, né, face aos outros negócios, houve a necessidade, eu me afastei de medicamento para me dedicar às outras atividades e ter um pouco também de tempo para mim. Eu tinha uma carga realmente muito grande e aí fizemos essa opção e eu me desliguei da área de medicamento. Mas, assim, o grupo, desde sempre, está investindo, tem investido no Maranhão, nesta região, e a gente é satisfeito com todo esse investimento, com tudo aquilo que produzimos, né, que conseguimos alcançar ao longo desse período. Claro, com os problemas, com dificuldades, né, vivemos num país que a marca principal é a incerteza, né? Então, a gente tinha muitos problemas lá atrás, no tempo da inflação. Na minha existência, eu acho que o fato mais importante que o Brasil vivenciou foi essa mudança de página, foi quando nós conseguimos, através do real, a estabilização da moeda. Isso foi um ganho fantástico, porque antes era muito complicado, Jean, você lembra, né? Sim. A gente não tinha referência de preço, né? Porque o cara dizia para você, o preço agora é este aqui. À tarde, se você deixar para tarde, pode ser outro. Então, você imagina você vivenciar num cenário desse. Então, isso era para todos os itens, era assim que funcionava. Eu costumo brincar que o principal argumento do vendedor da época era a ameaça. Ele não precisava ter muito conhecimento, ele não precisava ter muito argumento. Era só dizer, olha, aproveita que agora o preço é esse, à tarde eu não te garanto. Você pode chegar aqui e o preço já ser outro. Então, essa estabilização da moeda foi uma coisa fantástica, né? Principalmente para as classes mais pobres, mais humildes, né? Elas tinham uma perda salarial muito grande naquela época pela inflação. Então, era um tempo realmente muito difícil. Felizmente, superamos isso, né? Isso é passado, né? A partir dessa época lá, de 90, o Plano Real é de 93, né? 94, para cá, nós vivemos um outro cenário com estabilidade que gerou, do ponto de vista do investidor, alguma previsibilidade, né, dos seus gastos, das suas despesas e, principalmente, dos seus investimentos. Então, tudo isso são coisas que a gente foi vivenciando ao longo dos anos, né, e as coisas, né, mas vivemos com essa incerteza permanente. A pandemia aí deu uma bagunçada nos preços relativos da nossa economia. Muitos produtos, né, que a gente sabia o preço tiveram altas absurdas, coisa que nós não estávamos mais acostumados, né? A galera mais jovem não sabia o que é isso. Você mudava de um ano para o outro um bem de consumo, aumentava 5%, 3%, não aumentava. E na pandemia teve ano que alguns produtos aumentaram 100%. Então, isso deu uma bagunçada grande, né? E até hoje, eu acho que, de alguma forma, nós vivemos um pouco das consequências daquele momento, né? Daquela disruptura econômica, digamos assim. Mas, agora, superado essa questão, a tendência é que nós voltemos a ter uma economia com mais previsibilidade. Mas aí tem esses cenários macroeconômicos do Brasil, né? O principal problema, Jean, que nós temos agora, de 2 anos para cá, é taxa de juros, né? Na medida que você tem uma Selic aí gravitando em torno de 15%, que ela é este número, este valor, porque o Banco Central, na atual estrutura dele, ele tem a obrigação de conter a inflação. E o principal elemento que ele tem, instrumento,
é a taxa de juros. Então, o governo não faz a sua parte, que é conter os seus gastos, as suas despesas. Isso faz com que nós tenhamos esse cenário hoje ruim. Você não vê ninguém falando em investimento neste momento. Provavelmente a maioria do empresariado vai aguardar as eleições, qual será a perspectiva, a visão do próximo governo, para que a gente volte a crescer. Porque não há como você crescer sem investimento. Esse é o fato. É o investimento que gera, inclusive, o desenvolvimento social. Está errado esta visão paternalista do Estado brasileiro, que acha que vai resolver o problema social concedendo bolsa isso, bolsa aquilo. Não vai. É a mesma coisa que você educar seu filho, Jean, dando para ele o dinheiro que ele precisa. Vai aguentar até quando? E quando você morrer, quem vai provê-lo? Não funciona, né? Isso é uma coisa absurda, no meu entendimento. Sem dúvida, não, você está correto. Partindo da taxa Selic de 15%, fica muito difícil remunerar esse dinheiro, né? Então, muitas pessoas eles já se acomodam e deixam o seu dinheiro parado mesmo no banco. Está rendendo bastante. Se não tem investimento, você não vai ter consumidores, não vai ter renda. Um dos problemas nossos aqui é a renda. Você tocou muito bem nisso, sabe muito bem disso. A gente, quando entrou aqui na Unimed, Sabino, o primeiro trabalho que nós fizemos foi alinhar os nossos produtos à renda da população, porque a renda da população do Sul-Sudeste ela é muito mais alta do que a nossa renda. Então, às vezes, o cliente ele quer consumir, mas ele não tem condições de consumir. Se a gente for olhar hoje o PIB per capita do Maranhão, é o mais baixo da população, da nação. Enquanto o Brasil hoje tem um PIB per capita médio de 50 mil, o Maranhão, as melhores cidades, 2 ou 3 cidades só que conseguem bater esse teto, que é Balsas, inclusive. É uma cidade onde muita coisa está acontecendo. Vocês mesmos são investidores lá, que eu sei. E a pergunta que eu iria te falar a seguir é essa. Mesmo com todas esse cenário desfavorável, hoje, se fosse hoje, o Grupo Jorge Batista ainda investiria no Maranhão? Olha, a gente acredita firmemente na potencialidade do Estado. A minha percepção, Jean, é mais ou menos a mesma de quando aqui cheguei. Que eu sempre me dediquei, gostei de estudar um pouco sobre economia, isso desde 16 anos eu já lia algumas matérias sobre economia, eu sempre me interessei por essa questão. Mas, assim, o incômodo permanece o mesmo. A essência é a mesma de quando eu aqui cheguei. A percepção de que como pode um Estado com tanta riqueza natural, com tantas potencialidades, ter uma população tão pobre? Quando você fala de renda, é o que mede o nível, né? Então, por quê? Qual é o problema? É incompatível se você analisar a potencialidade do Estado do Maranhão com o nível, a renda, a pobreza das pessoas. Então, assim, uma coisa... uma vez aí o governador atual, o Brandão, falando comigo, e mandou uma mensagem falando alguma coisa da Impasa, né? Eu o parabenizei e disse, olha, o caminho é esse. O que o Maranhão precisa é de investimentos. Aí é só você analisar aqui. Existe uma Imperatriz antes da Suzano e depois da Suzano. Ela transformou a nossa economia. Aquela época, a Suzano, só a Suzano, a atividade econômica dela, dobrou o PIB de Imperatriz. Dobrou o PIB.
Quando você dobra o PIB, você dobra também os recursos que são repassados via governo do Estado, que é o rateio do ICMS, que é feito na proporção do PIB. Então, olha a importância de uma empresa dessa. Olha a importância de uma Impasa, que é uma empresa que produz, né, álcool a partir do milho, dentre outras coisas, para balsas. Quer dizer, um impacto econômico enorme. Então, está claro que o Maranhão precisa é de investimentos, né? Estão acontecendo muitos investimentos, a gente tem que ser verdadeiro, né? No atual governo, eu percebi que não houve assim uma criação como havia no passado, a vinda de investimentos para o Estado. Havia um obstáculo, um pensamento menor. Não, moço. Quanto mais investidores nós tivermos aqui, melhor. Quanto mais concorrência, melhor. Melhor para a população. Se nós só tivéssemos aqui uma empresa, por exemplo, que tivesse 90% do segmento do alimentício, sim, o supermercado, o que ocorreria com os preços? Elevariam, né? Claro, a empresa, isso é normal, sim, não é maldade do empresário. Você vai praticar o preço que o mercado absorve. Então, você não tem competição, você vai praticar um preço. Hoje você tem, Imperatriz, sei lá quantos mini mercados que determinados produtos, às vezes, têm um preço menor do que o mercado maior. Então, essa competição ela é saudável para a população. Então, eu sempre disse isso, quanto mais investidores vierem, melhor. Nem como empresário, eu não devo pensar que aqui só deve ter uma rede de drogarias, que é a Globo, que sim, é do Grupo Jorge Batista. Não. Que bom que tem 3, 4, 5 grandes redes aqui. Isso gera competição, melhora o nível de serviço e melhora os preços ao consumidor. Porque todo mercado competitivo gera isso. Então, isso é fundamental. Então, o Estado do Maranhão precisa, no meu entendimento, correr atrás de investidores. E o que o investidor gosta, Jean, na minha percepção como empresário, não é somente de incentivos fiscais. Claro que ele quer também os incentivos fiscais, mas antes disso, o que todo mundo quer é ser bem recebido. É você dizer, olha, seja bem-vindo. É o Estado, o município, dizer, olha, o que nós podemos fazer para viabilizar o seu investimento? Destravar, né? Destravar. Então, isso é que é importante, né, na vinda, na captação de um investidor. E este é o principal problema nosso, de toda a região subdesenvolvida. Falta investimento, principalmente na área industrial, porque é um investimento mais difícil, mais oneroso, de retorno mais lento. Porque eu não posso botar uma indústria aqui, desmontar essa indústria e botar no outro lugar. Como é que a Suzano vai tirar a fábrica dela de Imperatriz, por exemplo? Não tem esta possibilidade, não tem esta viabilidade. Um comércio não, eu posso fechar aqui o meu comércio, vou para o Pará, vou para o Tocantins, vou para onde eu quiser com a minha unidade. Então, você tem esta flexibilidade, por exemplo, no comércio, na prestação de serviço, que você não tem na área industrial. Então, o grande problema do Maranhão como um todo é a baixa industrialização. Quem pode correr atrás disso? Quem pode vender o Estado, vender a cidade? O Estado, quem pode vender o Estado é a estrutura estadual, é o governo, é o secretário de Indústria e Comércio, ou Desenvolvimento Econômico, qualquer coisa do gênero. No município tem a mesma estrutura. Então, o município pode também sair por aí vendendo o seu município, vendendo no sentido de atrair investidores. E para São Paulo, para os grandes centros, mostrar as potencialidades da região para atrair investidores. Porque tendo mais investidores, tem mais emprego, você aumenta o nível de renda, aumenta o consumo e aumenta até os potenciais clientes da Unimed. Sem dúvida, sem dúvida. E Sabino, a gente vai
voltar nesse tema da industrialização, que é o tema diferencial em qualquer região. Só fazendo um adendo sobre essa capacidade de atrair investidor, eu queria fazer aqui uma referência a Balsas, onde nós, quando fomos fazer um investimento lá em uma unidade, nós tivemos essa receptividade que você falou. A prefeitura chegou naquele momento, isso já tem quase 5 anos, se colocou totalmente à disposição e destravou tudo. Então, o investidor, ele realmente se sente acolhido. Então, a possibilidade de não fazer aquele investimento na prática é muito baixo quando existe esse acolhimento, quando tanto o Estado quanto a cadeia que já está, ela se abre para aquele investimento. Então, eu queria aqui parabenizar a gestão anterior de Balsas, eu tenho certeza que essa deve estar continuando dentro desse mesmo modelo, mas é uma cidade realmente diferente das demais do Maranhão. E agora, eu queria, Sabino, só nos voltarmos, porque você também vai poder perguntar para ele qualquer coisa. Nós temos aqui, Sabino, hoje, principalmente no nosso aniversário, a Unimed, ela foi fundada aqui na nossa cidade em 1983. E muitas dificuldades, muitos desafios foram rompidos, muitas barreiras foram ultrapassadas para a gente chegar onde estamos hoje. E aqui, hoje, agora, nesse momento, nós temos um colaborador que vem nos acompanhando durante todo esse percurso, durante toda essa jornada, que é o seu Vilmar Viana. Quando ele chegou, né, seu Vilmar? Eu acho que tinha entre 10 funcionários, 10 e 11 funcionários, colaboradores. E hoje, nossa Unimed, ela tem a grata satisfação de ter em torno de 750 colaboradores diretos, fora as empresas indiretas que estão de segurança, limpeza, enfim, essa parte é terceirizada. E o seu Vilmar, dentro de toda essa jornada, Sabino, o seu Vilmar tem se mostrado com a mesma motivação, com a mesma vontade, com o mesmo compromisso com a empresa. Eu vou te contar um caso que ocorreu, não está com uma semana. Agora, nós impactados aí por essas chuvas, eu cheguei no estacionamento e olhei a caminhonete de um dos nossos diretores sem placa, né? E aí eu olhei, mas como? Essa caminhonete aqui parece que é a mesma dele, mas agora virou nova, está sem placa. Não, ele perdeu a placa, entrou nessas enxurradas aí. E aí fomos conversando sobre o problema, o seu Vilmar ouvindo lá e disse, mas foi onde que você perdeu, doutor? E aí o nosso amigo lá, que foi o Edson, disse, eu perdi em lugar tal, lá perto da Serec, tá bom, aí ficou calado, né? No outro dia, Sabino, o seu Vilmar chegou e me disse, doutor, eu fui lá, depois do horário dele de expediente, eu fui lá, já olhei lá, procurei, mas a água ainda está um pouco alta, ainda tem... Não achei, mas aí pode ser que em outra oportunidade a gente acha, porque a água ainda está um pouco alta, não baixou tudo. E aí eu esqueci a história, quando eu chego no outro dia, está lá o carro do nosso amigo Edson com a placa já colocada normalmente, entendeu? Então, o que ele mostrou aí? A resiliência, né? Ele foi uma vez, primeiro, foi no horário que não era nem o horário dele, mas de trabalho, já poderia estar em casa com a família, ele foi lá, ele foi uma vez, não encontrou, persistiu, foi de novo, encontrou, e ele não traz problema para cá, entendeu? Ele já chegou, quando o Edson chegou, que botou, já estava toda a placa instalada. Então, já imaginou, não é o impacto financeiro, é o impacto de tempo, é o impacto de barreiras que encontrar. Então,
Seu Vilmar é um colaborador nosso diferenciado, e não é à toa que ele está aqui há 30 anos. Bom dia, seu Vilmar. Bom dia. Vai fazer 31 anos agora. 31 anos. E aí, dentre esses 31 anos de serviço bem prestado, ele conta algumas histórias interessantes. Primeiro, era a quantidade de quilômetros que ele percorria, porque no início era uma bicicleta, não era? Uma bicicleta. Quando eu cheguei aqui na Unimed, o único transporte que tinha era o meu, a bicicleta. E como era já, eu quero que tu fale um pouco, Vilmar, você fale um pouco sobre a organização, mas era uma bicicleta, mas ele já era tão organizado que ele botava, foi na bicicleta ou foi na moto que você botava 01 Transporte Unimed? Ele já começou. Não, eu fui abrir a pasta, depois que a bicicleta era minha. Aí a Unimed comprou uma 100zinha Dream. A motoca era aqui embaixo aqui ainda. Aí, quando eu fui abrir a pasta, né, eu coloquei Veículos Unimed. Veículos Unimed. Veículos Unimed. Aí o menino, rapaz, mas só é a 100zinha. Eu digo, não, mas daqui para frente esse aqui é o início, é a semente. Já começou pela moto. Você vê aí, Sabino, que ele comunga do propósito da empresa. Crescer. Crescer. Então, mas o seu Vilmar hoje, ele, nesses 30 anos, ele é a imagem da Unimed. Todos que, quando olham, já pensam na Unimed. E dentro desses 30 anos, existem muitas histórias. Ele é conhecido não só aqui na cidade, mas toda a região onde ele passa. Qual é a pergunta que te faz, Vilmar? Não, às vezes quando eu chego num local assim, quando eu tô, o pessoal, na verdade não me chama nem pelo meu nome, já me chamei de Unimed. Aí você é Unimed, tu ainda tá na Unimed? Eu digo, tô. Aí não tem jeito, o pessoal já me associaram com a Unimed. Não posso mais nem mudar o sobrenome mais. E aquela percepção, Vilmar, da quantidade percorrida de quilometragem que você tinha feito uma vez? Olha, quem entregava as faturas nas empresas era eu. Aí eu andava na bicicleta, que tinha a Embrapa, depois lá da Polícia Rodoviária, tinha a Sutepa, onde é hoje o IML, a Nativa, a Mirante, tudo, e eu andava na bicicleta por isso aí tudo, né? Aí quando eu comecei a andar na moto, foi que eu fui ver o tanto que eu andava de bicicleta. Marquei a quilometragem. Teve uma vez assim que eu andei, eu imaginei assim, eu digo, rapaz, eu andei aqui uns 70 quilômetros. Eu imaginei, rapaz, é a mesma distância de eu ter ido lá em Açailândia. Aí chegava, eu digo, rapaz, eu andava tudo isso na bicicleta, a bicicleta não marcava a quilometragem. Aí eu pegava, ficava assim, eu digo, rapaz, o tanto que eu andava de bicicleta sem marcar a quilometragem. Agora com a moto que está marcando, eu estou vendo o tanto que eu andava por percorria dia. 70, 80 quilômetros por aí, diariamente. Era direto. Agora eu vou te falar uma coisa. Não precisava nem de academia. Não, Sabino, tu entrou onde eu queria chegar. Você, como empresário do ramo agropecuário, e eu ia te fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma constatação. Se você vai, Sabino, no aniversário de 100 anos, se você não observou, você pode observar a partir de agora. Fulano completou 100 anos. Você pode ir olhar para o biotipo dele e perguntar qual era a profissão dele. Eu tenho certeza que ele vai... O biotipo é o biotipo magro. É muito difícil você achar um biotipo obeso nesse... E a profissão... Não acha gordo nem com 80. E a profissão... Exatamente. E a profissão, ele vai dizer que tinha origem rural, que trabalhava no campo, trabalhava em atividade agrária, roçava, capinava, fazia alguma coisa do tipo. Eu, como ortopedista, eu tenho pegado muita gente que eu acho que, como ainda não está consensuado isso na medicina, algumas orientações que eu acho que estão equivocadas. Por exemplo, o trabalhador
rural, quem está na lida, no dia a dia, no primeiro episódio de dor, uma dor que às vezes ocorre por uma sobrecarga, uma dor que às vezes ocorre por um problema outro eventual, de um modo de dormir, de uma postura inadequada, ele, quando chega no médico, o médico, em alguns casos, está proibindo ele de dar continuidade ao trabalho que ele executa há algum tempo. Ou seja, o trabalho que faz atividade física, o trabalho de movimento. Isso daí está totalmente equivocado. O que a história mostra é exatamente isso, que trabalhar não mata ninguém. O esforço físico ele não é maléfico para o corpo humano. É o contrário. A gente só acha as pessoas que têm longevidade, todas elas têm na sua origem um trabalho rural, um trabalho que sua, um trabalho que movimenta, um trabalho que faz bastante exercício. E aí, o que nós hoje estamos promovendo? Eu digo nós, médicos, governo, enfim, as entidades todas que regulam isso, elas estão querendo tirar o trabalhador da operação e colocar só em parte administrativa, né? Serviço mais leve. Isso daí, alguns países eles já têm esses dados em números através de obesidade, constatação de obesidade, de outros problemas. É um preço que o Brasil não vai conseguir pagar. Se a gente continuar com essa política de tirar os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores do campo e colocá-los em áreas administrativas, nós vamos ter outro problema. Primeiro, nós não vamos ter ninguém para tocar a parte do campo. E depois nós vamos ter uma massa muito grande de obesos, de doentes. Porque a obesidade ela vai gerar diabetes, que vai gerar hipertensão, que vai gerar alguns outros problemas cardíacos. Então, hoje, a visão que se tem estratégica de quem está controlando a nação é totalmente equivocada sobre esse assunto. Mas não saia daí, que voltamos em poucos segundos para poder continuar conversando com nossos convidados. Um grande abraço, lembrando que isso tudo é uma iniciativa e patrocínio da Unimed Maranhão do Sul. E se eu te falar que dá para resolver quase tudo da sua saúde em um só lugar? Aqui no CPS de Açailândia tem pronto atendimento todos os dias, das 8 às 18 horas, com sala de procedimentos e sala de medicação prontas para atender quando você precisa. Precisou de exame? Tem ponto de coleta laboratorial para diagnóstico. E não para por aí. Ambulatório com especialidades como pediatria, ortopedia e ginecologia, com possibilidade de realizar procedimentos ambulatoriais quando indicados. Na atenção primária, o cuidado é contínuo. Consultas clínicas, acompanhamento individualizado e suporte familiar com equipe de referência. E ainda conta com serviços multiprofissionais, como nutrição e psicologia. Percebe? Não é só atendimento, é estrutura, é cuidado integrado, é solução perto de você. CPS de Açailândia, completo para cuidar da sua saúde. Volta com o programa Pode Cuidar, uma iniciativa da Unimed Maranhão do Sul. Hoje com a presença de dois grandes ilustres amigos, Vilmar Viana e Sabino Siqueira Costa, do Grupo Jorge Batista. Sabino, nós deixamos no ar um tema que eu queria abordar com você, que, na verdade, eu vou fazer 3 em 1. Tu vai ter que, depois, se tiver alguma dificuldade aí em lembrar dos tópicos, que são 3, mas a gente pode lembrar aqui. Primeiro tema, se for um dado público, qual que é a composição da receita do Grupo Jorge Batista? Em que a nossa região contribui com a composição da receita do Grupo Jorge Batista? Depois, o outro tema seria a industrialização, que nós tocamos ali e não demos sequência. E o terceiro
é esse tamanho do Estado que a gente, às vezes, em conversa privada, a gente vem sempre conversando. Então, eu queria que você nos relatasse um pouco sobre esses temas. Vamos começar pelo último, né? A questão do tamanho do Estado, né? Me chama a atenção, como observador, como brasileiro, na atual gestão do governo federal, nesse período aí, nós estamos no 4º ano, eu não ouvi, eu não li uma única manifestação do governo no sentido de fazer alguma coisa para conter suas despesas. Pelo contrário, vi uma fala do presidente que eu fiquei assustado. Numa entrevista, quando questionado por um repórter quais eram as medidas que o governo pretendia adotar para reduzir as despesas, isso tem mais ou menos um ano, o presidente respondeu: o problema é que nós não sabemos se realmente precisamos reduzir as despesas ou aumentar a receita. Então, quando o mandatário fala isso, ele está dizendo que não está preocupado com despesa, ele vai continuar gastando da maneira que ele achar conveniente. Gastando não, aumentando essas despesas. E que, para equilibrar isso, vai fazer o que fez. Arrecadar. Aumentou a tributação, aumentou a carga tributária. Então, esse é um problema do Estado brasileiro. Você não vê um prefeito, você não vê um governador, porque você não vê o governo federal, que deveria dar o exemplo e procurar reduzir as suas despesas e gastar melhor. Porque não há como, numa estrutura gigante como o Estado brasileiro, muitas dessas despesas não sejam desnecessárias e que não geram nenhum resultado. Então, nós temos aí o Estado perde a capacidade de investimento, de investir em infraestrutura, em fazer o que efetivamente precisa. Então, como o Estado não tem recurso, deixa de fazer o que precisa, infraestrutura e tantas outras áreas que nós somos carentes no Brasil. Então, eu acho que esse é o grande desafio da sociedade brasileira, é entender isso. Aí parece que o problema, Jean, está na origem. O brasileiro estudou pouco e acho que a grande maioria acha que o dinheiro nasce como nasce uma árvore, né? Ele vem de uma geração espontânea. Então, no dia que o brasileiro entender que não existe recurso público, que o recurso que o governo administra e gasta é gerado por quem trabalha e produz. Produção. É produção. Então, aí onde as riquezas são geradas. O Estado brasileiro ele é apenas um gastador. E um gastador ruim, incompetente, porque gasta mal. Porque não justifica da mesma forma um país com as potencialidades e com as riquezas do Brasil. Eu fui, na minha adolescência, no colégio, quando já participava de alguns debates, alguns movimentos, essa história já existia. Nós somos o país do futuro. Hoje, nós estamos falando de 40 anos depois, 50, o Brasil continua sendo o país do futuro. E o futuro não chega. Por que não chega? Por incompetência, por má gestão. Esse é o problema. Não é outra coisa, nada justifica o que nós vivenciamos hoje. Então, este, no meu entendimento, é o principal problema. Um Estado muito inchado, muito grande, com muitas ineficiências. Desperdício, né? Desperdício. O que o Brasil tem de exemplo no mundo? Se você encontrar em que nós somos competentes, em que nós podemos ser exemplo, você pode ver que vai estar sempre na iniciativa privada.
O agro brasileiro ele é eficiente, por quê? Porque ele tem tecnologia que foi gerada a partir da Embrapa, ele tem um produtor rural eficiente e competente, ele tem clima e ele tem solo. Então, isso nos tornou uma grande potência, mas nós somos competitivos e fortes apenas no agro. Tirando o agro, qual é o outro setor? Nós somos competitivos industrialmente? Não. Nós somos competitivos na área de tecnologia? Não. Muito pouca coisa, uma ilha ou outra. Então, está faltando o quê? Está faltando o Brasil ser alinhado para gastar bem os seus recursos, investir mais e melhor em educação. Não adianta eu formar pessoas como o Brasil faz, é o equivalente a entregar diplomas. Você tem hoje, em todas as áreas, pessoas formadas que não conseguem escrever o que pensam, não conseguem ler não conseguem entender o que leem. Pessoas com diploma nas mais diversas áreas. É uma coisa maluca, isso é uma insanidade, ninguém está preocupado com isso. Todos os países que se desenvolveram, que são hoje top, eles investiram maciçamente em educação. Então, eu acho que é um grande desafio. A outra pergunta que você falou aí da questão do que representa do grupo Jorge Batista, o Maranhão, né? Só para dar alguns números, assim, por exemplo, Drogarias Globo tem hoje aí, não sei o número preciso, né? Porque, como falei antes, não é a minha área mais, mas deve ter umas 150 lojas, 120, 150, alguma coisa do tipo. No Maranhão, nós devemos ter aí alguma coisa parecida com 30 lojas. Então, não é um número tão significativo. Quando você vai para a maior atividade do grupo, que é a distribuição farmacêutica, né, nós temos 10 CDs espalhados no Nordeste e um na região Norte, que é aqui no Pará. No Maranhão, nós temos 2, um aqui e um em Timon. Então, 20% Sim. apenas, né? E essas atividades que eu administro, né, pecuária, que em relação ao montante do grupo, em termos de faturamento, são números pequenos, né? Concessionárias, que nós temos só aqui no Maranhão, nesta região que eu gerencio. Então, mas no início, né, foi muito importante o Maranhão, né, nesse processo de desenvolvimento do grupo Jorge Batista. Como expandiu para todo o Nordeste, hoje tem 10 CDs espalhados, né? Então, o Maranhão ainda é privilegiado porque é o único estado que tem 2, né? Nós temos aqui, temos outro em Timon. Então, nós temos 2 CDs aqui no estado do Maranhão. E a outra pergunta que você colocou foi... Indústria. A questão da industrialização, da importância e do peso. É o que a gente vê e observa nos estados. Por que o Sul-Sudeste é desenvolvido? Porque é industrializado. Onde é que está a indústria do Brasil? Está lá no Sul-Sudeste. Por que desenvolveu-se muito, por exemplo, um estado próximo daqui, que é o estado de Goiás, que quando você pega em qualquer indicador, normalmente ele está entre os 10 lá. Então, houve 2 fatos, né? Houve um político, que foi a divisão do estado de Goiás, né? Com a criação do estado do Tocantins. Por quê? Porque o estado do Tocantins era a parte subdesenvolvida e pobre. Entendeu? Separou dos pobres. De Goiás. Separou, ficou só a parte rica. Então, o estado de Goiás hoje é um estado... E deixou um endividamentozinho também, né? O estado de Goiás hoje, ele tem um processo de industrialização crescente.
principalmente no agro, né? Então, isso gera muito desenvolvimento, né, para o estado de Goiás. Pela importância que tem o Maranhão, eu acho pouco nós termos apenas uma esmagadora de soja que está aqui no município de Porto Franco, né? Por que não temos uma esmagadora de soja na região de Balsas ou em outra região qualquer? Porque hoje se planta agricultura em praticamente todo o estado do Maranhão já. Isso foi uma outra grande alteração. Quando eu cheguei aqui, que você falava em grãos, você falava Balsas, que era um polo que estava se consolidando, e tinha um outro a ser consolidado, que era Chapadinha. Chapadinha, né? Só tinha esses dois polos. Hoje, todo o Maranhão você tem grãos. Então, houve realmente uma... Se tiver alguma coisa que o Maranhão cresceu muito nos últimos 10, 20 anos, foi realmente a agricultura, a produção de grãos. E aí nós temos, junto à produção de grãos, nós temos uma coisa fantástica, que é o porto. Logística. Logística, que ninguém tem, né? Um porto com o calado que nós temos em São Luís. Eu fiquei, assim, só para ilustrar, já, eu fui num evento do Grupo Schaeffer, lá na região de Buriticupu e Arame. Quando eles se instalaram lá, no primeiro ano, eles fizeram a festa da colheita. Fizeram um grande evento, trouxeram um evento político, claro, muita gente lá da origem deles, do estado do Mato Grosso, muita gente do Maranhão, e me convidaram. O senhor Eliseu me convidou, eu tinha conhecido ele aqui em Imperatriz, e fui lá, nesse evento. E aí eu fiquei procurando entender o que fez esse investidor vir para esta região. E aí, nas falas, havia lá uma pessoa da família dele, que eu não me lembro o nome, que era deputado federal. E como eu gosto de prestar atenção no que as pessoas falam, e aí, na fala dele, ele soltou uma preciosidade. Ele disse, olha, aqui, em função, que eu não tinha observado, em função da logística, ele está a 400 quilômetros do porto, custo de entregar lá menor, custo de trazer o insumo, que é o adubo, menor. Em função disso, aqui, em relação ao Mato Grosso, um saco de soja sobra, rentabiliza R$10 a mais. Olha o que nós temos, olha a potencialidade do Maranhão. Quer dizer, se ele ganhava lá R$20, por hipótese, eu não sei quanto ganhava, R$20 era o resultado lá no saco de soja, aqui no Maranhão, em função da logística, era 30. Então, isso mostra aquilo que nós insistimos, as potencialidades desse estado. Então, acho que muitas coisas boas estão acontecendo, né? No agro aconteceu muito. Agora, precisa, no nosso entendimento, a gente atrair mais. Por exemplo, nós temos aqui em Açailândia, bem próximo aqui, vizinho nosso, 70 quilômetros, você conhece, tem uma indústria que hoje produz aço. Aço Verde Brasil. Aço Verde Brasil. Então, produz aço na sua forma primária, digamos assim, as bobinas. Lá não tem laminadora, não faz chapa, mas produz as bobinas de aço. Ora, é uma decisão do Estado e de muita relevância, se ele entender que é importante, ele criar ali um polo industrial metalomecânico. Vai fazer o quê? Vai transformar esse aço. Vai trazer um pequeno empresário, por exemplo, para fazer parafuso, para fazer prego, para fazer isso, para fazer arame. Aquilo. Então, você vai gerando, você vai industrializando, você vai gerando valor agregado.
Em vez de eu vender do Maranhão, exportar, como a gente vê as carretas saindo aqui, matéria-prima, nós vamos vender o produto final que tem um valor agregado muito maior. Por quê? Para produzir isso, eu preciso de equipamentos e de material humano. Eu vou pagar salários, eu vou contribuir para aumentar a renda. Então, o Estado tem que tomar. Sim, dá trabalho? Imagino que tudo dê, dá. eu não sei. Mas se for atrás, estabelecer uma política fiscal adequada, estabelecer uma área, que eu não sei se lá tem, um polo industrial, vamos montar aqui em Açailândia. A matéria-prima não está aqui, então vamos pegar esse aço e fazer todos os outros produtos, que não são indústrias de muita tecnologia, não. São indústrias de baixa tecnologia. E também não é investimento astronômico. Eu não preciso trazer uma multinacional para fazer parafuso, não. Sim. Então, isso geraria um enorme desenvolvimento na região de Açailândia. Então, tudo isso são aspectos, Jean, que a industrialização, quer dizer, não adianta eu querer para cá, não, vamos trazer uma indústria automotiva. Eu não sei se nós não temos a mão de obra, né? Não temos mão de obra formada, qualificada para isso, não temos know-how, não temos isso, não o temos mercado aquilo. consumidor também não Também é tão não forte é desse quanto, tamanho. Então, mas tem várias indústrias que o Estado pode estudar. Nós temos profissionais competentes no próprio Estado, em várias esferas, para fazer isso, para planejar, pensar o Maranhão para daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos. Isso é que nós precisamos fazer. Ou, tudo bem, pois vamos trazer indústrias do agro. Porque, por exemplo, a Impasa, ela traz um benefício assim para o Estado fantástico, e para a região de Balsas. Vou dar um exemplo aqui. Um dos subproduto em tese, né? Porque é uma indústria de álcool, mas é um produto importantíssimo que ela produz, chama-se DDGS. O que é DDGS? É como se fosse o bagaço do milho, só que ele é rico em proteína. Ele é subproduto do milho, extrai o álcool, e o DDGS é utilizado na nutrição animal. Isto viabilizou todos os confinamentos de Balsas, que já tem alguns funcionando, que, por sua vez, viabilizarão uma indústria frigorífica que está em construção. Então, olha a cadeia. A vinda da Impasa viabilizou completamente o frigorífico de Balsas. Completamente. Aí você tem aqui porco, Balsas já produz, né? Aí tem frango, quer dizer, tudo porque você tem a matéria-prima que é esta ração. Da mesma forma que aqui em Porto Franco tem o farelo de soja, que também é matéria-prima que você utiliza na ração. Agora, o grande problema desses produtos, que normalmente não são muito caros, é frete, logística. Se eu pegar um produto desse em Balsas e levar 1.000 quilômetros de distância para mim fazer um confinamento, ele fica inviável economicamente, por causa do custo. Então, a industrialização ela é uma saída natural para o desenvolvimento do Maranhão. Então, já houve a produção, que são os grãos. Se nós não tivéssemos os grãos, que é a fase 1, não haveria a Impasa em Balsas, ok? Ela está lá porque ela estudou e percebeu a quantidade de milho que o Maranhão produz. Sem dúvida, Sabino. Você tocou num ponto aí bastante expressivo, que é a questão dos fretes. E o frete leva a logística, né? Pensar em logística. E lembrando ainda sobre esse tema, o Maranhão é privilegiado, como você falou. Nós temos uma potencialidade tão grande na área de logística, porque nós temos um porto com calagem profunda, nós temos a
a ferrovia, que é a segunda menor custo, né, dentro de transporte, e nós temos a possibilidade ainda do transporte hidroviário regional. Você sabe muito bem que os Estados Unidos ele se desenvolveu muito. Um dos fatores que todos apontam é a importância do rio Mississippi, que cortava toda a nação e criava uma espécie de uma artéria que era subdividida por outros rios. Então, o transporte hidroviário, sem dúvida nenhuma, é o mais barato, o mais em conta. Você tocou aí na Aço Verde Brasil, que aqui quase por muito pouco você não dividiu a mesa com a Silvia da Aço Verde Brasil. A Silvia hoje, que é a CEO, uma das proprietárias do grupo. Eles têm hoje em torno de 3.500 usuários conosco, entre os colaboradores e familiares. Depositaram toda uma confiança na nossa empresa para montar uma estrutura lá em Açailândia para poder atendê-los. Então, a gente é muito grato pela confiança. Estamos com esse projeto já andando há mais de 5 anos. E a gente vê lá o quão grandes são os desafios que eles têm para poder tornar aquela unidade deles numa unidade que vai agregar mais, chamando mais indústrias que vão complementar o que eles fazem. Eu acredito que, nesse caso, Sabino, o Estado ele tem que se fazer diferencial, porque você mesmo já falou aqui, todos os estudos mostram isso, que a renda é quem faz a independência de uma população. Então, nós temos que valorizarmos essas empresas que investem, que vêm, que colocam um capital imenso, um capital, eu não digo só um capital financeiro, é um capital mesmo humano, é o tempo que se gasta, é um projeto, como você falou, que ele não tem como ser móvel, né? Você monta uma empresa, você não tem como mudar. Então, o risco muito alto. Essas empresas elas devem ser, Vilmar, muito, muito valorizadas. E aí, eu queria te fazer uma pergunta ainda, daqui a pouco já vamos de novo para o Vilmar, sobre o limite das empresas. Qual que é o limite das empresas? Porque hoje quem carrega o país são as empresas, né? Até onde vai eu digo, fôlego dessas empresas para não exaurirem com esse tamanho do Estado que está se apresentando hoje? A carga tributária, Jean, ela sempre foi um grande empecilho, né, aos investimentos empresariais. Porque, assim, toda empresa ela precisa ter resultado. Resultado é lucro. Não tem sentido, né, você manter uma empresa que está te dando prejuízo. Então, você está trabalhando para empobrecer, né? Se está dando prejuízo, esse prejuízo está sendo bancado pelos sócios. Então, alguém vai pagar esta conta. Então, no Brasil, esse desafio da carga tributária é um problema grande, porque ele faz com que os nossos produtos não se tornem competitivos, né? Esse é um baita de um problema. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu nunca esqueci e fiquei assim. Eu fui aí num evento nos Estados Unidos da indústria automotiva. Na época, nós éramos distribuidores Ford aqui, né? Tempo da Capra. E aí teve um evento, uma convenção lá, e eu fui e juntamos aí 2, 3 amigos. Terminou o evento, rapaz, vamos aqui numa concessionária, vamos ver um Mustang. Vamos ver o negócio. Os Mustang. Nós fomos lá ver uns Mustang. Aí fomos nós 3, né, lá conversando e tal. As esposas também andavam. Aí começamos conversando com o vendedor lá, sempre aparece alguém que fala lá uma mistura de meio inglês, meio português. E aí eu cheguei no Mustang que me interessou, um modelo lá conversível, eu gosto de carro conversível, era um sonho. E aí
Me surpreendi quando aquele carro lá, na época, o valor dele era menos de $20 mil. Eu não me lembro se era 18, 19, mas com certeza eu fiquei assim... Uns R$100 mil hoje, né? Tá, o valor do Brasil lá, R$100 mil. Esse mesmo produto que a Ford importa, quando chega para cá, não sei quanto está hoje, 400, 500, eu não sei qual é o valor, mas deve ser um valor próximo disso. O modelo também pode não ser exatamente aquele, porque muda a motorização, muda preço. Mas o fato é, como é que $20 mil para me trazer para cá, tem imposto, tem o lucro, porque não tem mais industrialização, o produto está pronto. Como é que ele custa 20 lá e aqui, por hipótese, custa 80? Vamos botar um preço menor. Então, essa diferença é o quê? É frete e margem ou é frete, tributo e margem? Então, certamente que a maior parte dessa carga aí é tributação. É imposto. Então, esse é que é o problema, quer dizer, fica muito oneroso as coisas aqui no Brasil. Então, a carga tributária, ela é sempre um empecilho ao investimento. E na contramão também nós temos outro empecilho, que é a dificuldade de financiamento. Porque uma indústria, você precisa de financiamento a longo prazo, 10 anos, 20 anos. E aí, com esta taxa de juro, fica inviável. Imagina, Jean, você fez um financiamento de 10 anos. Jean vai fazer um empreendimento qualquer, uma indústria qualquer aqui em Imperatriz, uma coisa pequena. Aí tu vai no Banco Nordeste, que é que tem a linha adequada, menor taxa, aí tu faz 10 anos. No Banco do Nordeste não é com a Selic, é uma taxa menor, porque é um fundo subsidiado, constitucional, né? É um fundo constitucional, tal, é menor. Mas a Selic influencia. Aí vai que daqui a 3, 4 anos, a Selic caiu de 15 para 5 ou para 6. E tu ficou pagando. E tu ficou pagando esse valor absurdo de quando tu contratou. Então, o financiamento é outro gargalo grande que nós temos. Porque toda e qualquer unidade industrial, que nós estamos falando às vezes de bilhões, é sempre construída com financiamento. E este financiamento, você tem os bancos, normalmente os bancos oficiais, né? Ou os bancos privados, ou os fundos de investimento. Mas quando você tem uma Selic de 15, significa que quem tem dinheiro, pouco ou muito, pode colocar esse recurso no mercado financeiro e auferir esta remuneração de 15% ao ano. Por exemplo, você não consegue isso na pecuária. Então, não é melhor ficar em casa, vender a atividade, botar o dinheiro no banco? Nesse momento é. Sim. Agora, essa taxa não vai continuar para sempre, né? Porque é bom que se diga, nós estamos com Selic a 15 e com inflação em torno de 4 ou 5. Então, a taxa real dá 10, 11%. Isso deve ser uma das maiores taxas de juro do mundo. Quem paga essa conta? Cai sempre sobre o investidor. Quem é o tomador? É o empresário, é o pequeno empresário, é o comerciante de Imperatriz, que precisa de um capital de giro. Porque o sistema financeiro existe para isso. O banco vende o dinheiro porque ele não sabe produzir. Nós, enquanto empreendedores, podemos utilizar este recurso para alavancar o nosso negócio, fazer com que ele cresça mais rápido. Agora, se essas taxas não são compatíveis, aí você não vai fazer o investimento. Porque se fizer, não paga. Porque não rentabiliza para isso. Sabino, você está muito didático. É economista de formação, né? Então tem toda essa didática.
esse custo do dinheiro hoje, o custo do capital do dinheiro hoje, ele está muito alto. Você partir da Selic de 15%, poucas atividades, ou talvez nenhuma, consegue remunerar esse dinheiro. Daí, você está vendo já no mercado, algumas empresas já exauriram, né? Porque uma hora essa conta vai chegar. A quantidade, Jean, que nós temos no Brasil hoje de recuperações judiciais, que é um termo moderno, um pouco diferente, aqui lá atrás nós chamávamos de concordata. No nosso tempo. A empresa entrou em concordata, ou seja, ela fez um acordo com os seus credores, né? Porque ela perdeu a capacidade de honrar os seus compromissos nos prazos combinados, avançados. Então, você perdeu esta capacidade. No setor do agro brasileiro, grandes empresas hoje passando por muita dificuldade, porque não estão dando conta. Aí hoje apareceu até uma... Como é que é o nome que eles deram, que eu achei engraçado, que uma das maiores companhias recuperação do Brasil, extrajudicial. Recuperação Raizen, que é dona de várias companhias no Brasil, que é a maior produtora de álcool, dentre outras atividades, quer dizer, ela tem um endividamento, como toda empresa tem, é normal ter um endividamento, né? Só que chegou um ponto que ela perdeu a condição de honrar. O seu caixa não aguenta esse endividamento. O Grupo Pão de Açúcar fez a mesma coisa recentemente. Quer dizer, chamou os credores, a maioria dos credores concordaram, né? Não, tudo bem. Isso envolve normalmente alongamento de prazo, redução de juros, uma série de coisas. Uma carência, né? Uma carência para a empresa se reorganizar. Porque se ela quebrar, não interessa a ninguém. O credor não vai receber. A cadeia toda quebra. A cadeia toda, é demissão, é um problema assim. Uma grande companhia, isso inviabiliza muita coisa. Então, nós temos todas essas dificuldades, todos esses problemas, enfrentando no Brasil, cuja origem primária chama-se desequilíbrio fiscal. O governo continua gastando mais do que o que arrecada. E como é que ele fecha essa conta? Ele vai ao mercado, emite títulos do Tesouro e faz uma captação. Só que prazo vence. Nosso endividamento hoje do governo brasileiro se aproxima do nosso PIB. Já passou, salvo engano, dos 90% ou está girando em torno dos 90%. O endividamento do governo brasileiro já ultrapassou, ou está próximo do PIB. Isso é gravíssimo, esse desequilíbrio para fiscal. Tudo. Não tem capacidade de investimento mais. Se você tivesse um banco ou eu, né? Qual é o sentido que teria você emprestar o seu dinheiro para a Unimed, que a Unimed pode não dar conta de pagar, ou você comprar um título do governo com rentabilidade de 15%? Ora, é muito mais fácil e lógico você comprar o título do governo. Sem risco, né? Sem risco. Aparentemente, sem risco, né? Porque ele vai emitir mais, né? Não sei aonde vai dar, mas perdeu-se, né? Lá atrás, o que garantiu, Jean, a estabilidade da moeda, que lá atrás no governo Fernando Henrique, que o primeiro governo Lula manteve, foi a política de superávit fiscal. O que é isso? Eu vou gastar menos do que o que arrecado. Toda empresa faz isso. Esse superávit vai ajudar o quê? A diminuir o meu endividamento. O endividamento do país, essa era a política. Aí eles rasgaram isso. E vai aumentar a capacidade de investimento, né? Lógico, porque eu vou diminuindo o meu endividamento, eu vou pagando menos juros, vai sobrando mais recurso para investir. Então, essas questões macroeconômicas é que o país precisa voltar
né, para esta política que eles chamam de conservadora, né? Porque eu pessoalmente, já, eu nunca me animei com prazo. Eu quero te vendo isso. Não, mas eu te dou prazo. Eu digo, mas o prazo vence. Eu não tenho dinheiro hoje. O que me garante que daqui a um ano eu vou ter? Num país com a instabilidade econômica que nós vivemos. Então, eu sou conservador em relação ao endividamento. Então, o endividamento ele pode ser importante para o crescimento de qualquer empresa, mas desde que você tenha realmente uma perspectiva de que esse dinheiro de terceiro, esse capital de terceiro, vai fazer o seu negócio crescer, gerando mais resultado para pagar esse juro. Agora, se você não tem a perspectiva, né? Então tem determinados negócios que ele não está vendendo é porque a economia está estagnada. Eu li uma reportagem recente que até o setor alimentício, os supermercados, no Brasil todo, as grandes redes, estão sentindo essa dificuldade de vender pela falta de capacidade de consumo das famílias, porque não tem renda e estão extremamente endividadas, né? Pagando verdadeiros horrores de juro. Dá uma olhada aí quanto que pagam no cartão de crédito, quando não dá conta de pagar a conta no dia do vencimento e paga uma parte e refinancia. Muito maior do que o juro de um agiota. Então, essas coisas é que faz com que nós permaneçamos nesse estado de miséria que vive grande parte da população brasileira. Depois, Sabino, nós vamos entrar no outro tema aqui, numa próxima oportunidade, que vai ser o tema dos bancos. Eu acho que hoje os bancos, os grandes bancos aí é que ainda sobrevivem a esse cenário tenebroso. Jean, é a criação mais genial que eu conheço em termos de negócio, porque é uma estrutura que ela é feita para não perder. Não tem como perder. Então, só para citar um exemplo, uma coisa que eu acho genial mesmo, né? Quando uma carteira aumenta a inadimplência, além daquele número que eles entendem como razoável, como é que o banco faz para recuperar isso? Aumenta o juro dos novos contratos para recuperar essa perda. Então, nunca perde, né? É um negócio fantástico. Mas, Jean, eu queria lhe agradecer pela oportunidade e pedir autorização para me ausentar, porque eu tenho um compromisso ainda na empresa agora. Mas foi muito bom estar aqui na Unimed, conversando com você, com o nosso amigo aqui, que acho que é um símbolo, né? É um símbolo. 30 e tantos anos de Unimed, como ele disse que já é conhecido como Valmir Unimed, né? Não é isso? Vilmar Unimed. Vilmar da Unimed já é conhecido dessa forma. Então, assim, são exemplos bacanas, né? E espero que a Unimed continue crescendo, supere, né? Porque eu acho que é importante para todo mundo, né? Nós termos, como eu falei inicialmente, localmente, porque nós, do grupo, que somos usuários da Unimed, quer dizer, quantas vezes, eu não gosto de fazer, mas quantas vezes a gente recorre aqui à direção para resolver um problema, uma liberação de um exame que a pessoa não pode esperar. Então, imagine se eu fosse fazer isso por telefone, né? Sim. Um teleatendimento. Não, quando não consegue, vem aqui. Às vezes já liguei para você pedindo a interferência ou de um outro amigo, diretor. Então, a gente consegue avançar. Então, é importante que tenhamos, né? Bom se tivéssemos mais planos locais, mas depois também podemos falar disso, que eu acho que o maior empecilho aos planos de saúde no Brasil, eles foram criados pela legislação, eles foram criados basicamente pela ANS, Agência Nacional de Saúde, porque é um terceiro que quer interferir num contrato que nós fizemos, né? No nosso contrato,
eu tenho que pagar o que eu comprei e você tem que me entregar o que eu paguei. Sim. Aí não pode um terceiro aqui, porque eu poderia ter planos segmentados. Eu tenho um plano mais barato só para esse tipo, um plano mais caro para ele. Completo. Exatamente. Esta é a realidade. Mas não, aí vem o judiciário, alguém judicializa e disse, não, eu tenho aqui um problema, esse problema aqui resolve na Rússia. Tá, então, o plano de saúde tem que mandar o paciente para a Rússia. Freta um avião e manda ele para a Rússia. Aí vai quebrar todos os planos de saúde. Parece até que esse é o interesse do Brasil, né? Se quebrar o plano de saúde, quer dizer, como vai ficar a população? Se o SUS não tem condição de atender a demanda em lugar nenhum do Brasil, ele não dá conta de atender. E se saírem esse universo que são cobertos pelos planos de saúde para o SUS, que digamos que 10% tem condição de ir para o privado, ok, está resolvido. E os 90%, como é que vai fazer? Então, eu tiro pelos nossos funcionários. Eu não sei se 10% dos que estão lá têm condição de resolver o seu problema de saúde na rede privada. Então, vou chutar 10, que não é 10, de todos os segurados que nós temos aqui, junto à Unimed. E os 90, vão para onde? Para o SUS? Eu vou te dar um dado, que é um dado concreto já. Hoje, a cobertura de assistência de plano de saúde no Maranhão é em torno de 9%. Ou seja, só 9% da população tem plano de saúde. Os outros 91%, vamos tirar aí, o Maranhão tem entre 3% entre A e B, vamos tirar que 3% da população ainda conseguem ir particular. Resumindo, vai sobrar 90% do jeito que tu falou para o SUS. Enquanto que, se a gente for observar, a taxa de cobertura de plano de saúde no Sul é bem maior. Ela, no Brasil é em torno de 25%, no Maranhão 9%, e quando se aproxima de regiões como Paraná, Santa Catarina, essas regiões mais desenvolvidas, nós temos municípios que 66% da população tem plano de saúde. Ou seja, sobra muito pouco para o Estado, né? 34% para o SUS. Isso daí eu já conversei, inclusive, com alguns deputados, alguns políticos, que de encontrar alguma forma de trazer mais recursos, porque o recurso ele vem per capita, né? E enquanto que lá no Sul você usa menos, o dinheiro, resumindo, o dinheiro sobra mais lá. E aqui, Sabino, para encerrar, eu queria agradecer muito a você por todos esses longos anos, mais de 20 anos, aqui está quase completando a idade aqui do seu Vilmar, por todos esses anos de parceria, confiança que vem depositando em nossa empresa ao longo dos anos. A gente sabe que quando você recorre até nós, é porque houve algum problema dentro dos mecanismos de autorização, dos processos até ser resolvida a questão da assistência. A gente sempre tenta corrigir isso, mas eu queria te dar outro dado também que fez com que as empresas, as operadoras, as cooperativas, elas se cercassem de muito arsenal para poder diminuir as fraudes. As fraudes e o desperdício, eles hoje correspondem entre 35% a 40% nos custos em saúde. Então, se a gente tivesse um ambiente rodando tudo direitinho, sem desperdício, sem fraude, tudo andava muito mais fácil. Porque, na verdade, o plano de saúde, ele nada mais é do que um administrador do dinheiro da tua empresa para gerir a saúde dos teus clientes. Então, se a gente for fazer do jeito que você falou aí, a justiça obrigando, tudo, nós queremos fazer, mas nós queremos fazer dentro de um custo racional e que a operadora dê conta de fazer. Queremos agradecer muito ao Grupo Jorge Batista, ao Sabino e o seu Vilmar. A oportunidade. Grande abraço a todos.